Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um dos métodos utilizados na prática profissional, no caso, né, exemplo aí, em nutrição clínica, que é a minha área de atuação, tá, fora aqui da internet. Então a gente tem que investigar sobre o paciente que chega, como é que é o estilo alimentar daquela pessoa. E existem métodos para isso. Um desses métodos é o chamado inquérito recordatório 24 horas. Esse inquérito recordatório de 24 horas, ele recebe até uma abreviação que é R24 horas. Enfim, tá aí na tela para vocês, que a gente na universidade, né, na minha época como estudante de nutrição, a gente via muito essa abreviação. Então eu vou falar aqui um pouco sobre vantagem e desvantagem do método aí. E se você, né, se interessar, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo, porque aí você assiste o vídeo e me retribui já desde então. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois ativa o sininho também, porque aí fica mais fácil você receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E como esse vídeo aqui, né, de alguma forma envolve algo relacionado à profissão nutricionista, eu vou incluir esse vídeo na playlist Profissão Nutricionista que tem aqui no canal. Inclusive, o link dessa playlist vou deixar aqui embaixo na descrição, porque depois de conferir esse conteúdo aqui, você vai lá e confere vários outros vídeos relacionados ao curso de nutrição e à profissão nutricionista em si. Se você já passou por uma consulta com nutricionista, você já se deparou com a seguinte situação. Você tá lá falando, descrevendo o que você come e o nutricionista tá lá, né? Escrevendo, ou se não é no notebook, no computador, é anotando mesmo na mão, por escrito, tudo aquilo que você disse que você costuma consumir, se alimentar no seu dia a dia. Tá? Esse é o momento então que o profissional nutricionista está colhendo as informações referentes aos hábitos alimentares do paciente. E existem alguns métodos para isso. Um deles é o recordatório 24 horas, tá? Bom, nesse método ele consiste em a gente como profissional verificar do paciente o seguinte: olhe, me informe o que é que você consumiu ontem. Ou seja, recordatório 24 horas. É você recordar e relatar os alimentos que você consumiu nas últimas 24 horas. Basicamente é assim, se o paciente chega num dia, ele vai relatar o que ele consumiu no dia anterior. Uma vantagem desse tipo de método de avaliação do hábito alimentar da pessoa é que, por você investigar algo totalmente recente, você está literalmente investigando o hábito, digamos, né, atual daquela pessoa. Você não está investigando o que a pessoa consumia há um ano atrás e que é totalmente diferente do que ela consome hoje. Não, você está investigando algo recente do que ela consome hoje. Entendeu? Então, é uma vantagem, é um ponto positivo desse método. Além do fato de que, justamente por ser algo tão recente, o paciente está com a sua memória ainda fresca, né, em relação ao que a pessoa consumiu. Porque você perguntar, às vezes, o que a pessoa consumiu há mais dias atrás, assim, a pessoa às vezes não vai lembrar, entendeu? Então é um outro ponto aí de que vai colaborar, né, para que a pessoa realmente se lembre e consiga relatar: ah, eu me lembro que eu consumi ontem, foi isso e aquilo, porque tá bem recente ainda na cabeça da pessoa. E como eu falei, eu também iria apontar sobre desvantagem desse método, e é o que eu vou falar agora. É o seguinte, vamos supor que o paciente está fazendo a consulta com você aí, vamos supor que você é nutricionista, né, na segunda-feira, ou se você for estudante de nutrição, vai imaginando aí a situação. Então você está recebendo o paciente na segunda-feira no consultório. Se você aplica esse método para você investigar o dia anterior, a pessoa vai relatar o que ela consumiu no domingo, portanto. Só que normalmente, domingo, por ser final de semana, é costume muitas vezes, até para quem faz dieta, né, assim, em termos de se cuidar, em termos de fazer uma alimentação saudável, até nesses casos a pessoa até cuida direitinho da alimentação de segunda a sexta, mas no final de semana se permite comer coisas que não são saudáveis. E se o domingo é um desses dias do final de semana, né, às vezes pode acontecer da pessoa chegar lá falando que, olha, eu comi ontem isso, aquilo, sei lá, cerveja, pizza, hambúrguer. Aí você vai pensar, nossa, essa pessoa então come muito errado, né, assim, ou seja, coisas que não são saudáveis, precisa mudar bastante a alimentação da pessoa. Quando na verdade, se a pessoa, essa mesma pessoa, né, esse mesmo paciente tivesse vindo no consultório na terça-feira, o relato sobre o que essa pessoa consumiu na segunda-feira seria totalmente diferente. Seria de repente uma segunda-feira, o quê? Com alimentos saudáveis, por conta daquilo que eu falei, né? De que às vezes a pessoa come bem de segunda a sexta e no final de semana
se permite comer coisas fora daquilo que é saudável. Então, a depender do dia que a pessoa for relatar, ela pode estar relatando um monte de alimentos que não são saudáveis, mas que não reflete o que ela consome normalmente. A exemplo do que seria, né, se a pessoa estivesse relatando o que ela consumiu no domingo, mas não seria reflexo daquilo que ela come realmente todos os dias. Mas ao mesmo tempo, a depender do dia daquele relato, a pessoa pode estar relatando um monte de coisa saudável. A exemplo do que eu falei, né? Se a consulta fosse na terça e a pessoa estivesse relatando o que ela consumiu na segunda-feira. Mas às vezes também não reflete o que ela consome todos os dias. Porque às vezes é uma pessoa que fez aquela famosa dieta da segunda-feira, que é começar uma dieta na segunda-feira, que muita gente tem, né? Ah, vou começar a dieta, vou começar segunda-feira. Então às vezes a pessoa coincidiu de ter feito uma alimentação saudável na segunda-feira exclusivamente, mas que não reflete em nada o que a pessoa costuma consumir nos outros dias, entendeu? Então, é aquilo. É um método, tem vantagem, mas também tem essa possibilidade aí de desvantagem por dar margem, né, para erro. Ou seja, a pessoa relata o que ela consumiu no dia anterior, mas esse dia anterior, especificamente, foi um dia atípico. Seja no sentido de que a pessoa comeu coisas não saudáveis, ou seja porque a pessoa consumiu coisas saudáveis demais e que por um motivo ou por outro não seria o reflexo, né, o real do que a pessoa realmente costuma consumir no seu dia a dia da semana. Agora, uma parte do acompanhamento nutricional que o recordatório 24 horas é bem interessante é quando a pessoa já passou pela primeira consulta. Às vezes você utilizou outro método de investigação, enfim, não vou entrar no mérito aqui, você escolheu, o nutricionista escolheu algum método X para avaliar a pessoa na primeira consulta. No retorno que essa pessoa vier a fazer, ou seja, a pessoa fez a consulta, o nutricionista já prescreveu a dieta e a pessoa foi seguindo a dieta. Quando esse paciente retorna, aí sim o recordatório 24 horas é bem interessante. Porque quando o nutricionista prescreve a dieta, né, o nutricionista coloca o que a pessoa vai consumir diariamente. Pode ser que haja ali, né, uma dieta até diferenciada, por exemplo, um dia em relação ao outro, ou se for uma dieta igualzinha todos os dias, mas tem, por exemplo, opções, né? Por exemplo, o café da manhã é assim, mas eu te dou uma segunda opção. Então, a pessoa já tem tudo ali programado do que a pessoa deve consumir durante, né, todos os dias que a pessoa seguir aquela dieta. Portanto, nesse caso aí, o recordatório 24 horas no retorno desse paciente é interessante, porque quando a pessoa chegar lá no consultório e você perguntar o que ela consumiu no dia anterior, independe se o dia anterior foi uma segunda-feira, se foi um domingo, independe, porque a pessoa teve uma dieta ali do que ela deveria consumir todos os dias da semana, independente se é uma segunda-feira ou se é um domingo. E se houvessem ali mudanças, né, por exemplo, você no domingo, eu como nutricionista quero que você realmente coma algo diferente, então independente se vai ser uma dieta diferente para um dia ou outro, ou tudo igualzinho, independente, a pessoa tem tudo programado. Logo, o que se espera é que quando a pessoa for relatar o que ela consumiu no dia anterior, é que bata de acordo com o que você, profissional, recomendou. Se não acontece isso, aí sim, não tem erro, né? A pessoa realmente não seguiu aquilo que você programou para a pessoa consumir naquele dia. Entende? Então aí sim, realmente, nesse caso, esse método é bem bacana, porque você avalia realmente se a pessoa fez aquilo que foi programado, que foi prescrito. Deixando bem claro que o objetivo aqui, obviamente, não é definir qual é o melhor método de investigação alimentar. Até porque, como vocês puderam ver aí, eu aqui falei sobre o quê? O método recordatório 24 horas, no que é que ele consiste, quais são as possíveis vantagens e desvantagens. Inclusive, eu apresentei uma possível desvantagem, né, quando ele é utilizado na primeira consulta, porque dá aquela margem de erro, mas ao mesmo tempo esse mesmo método pode ser bem interessante quando você vai avaliar o paciente no retorno. Então, olha só que bacana. Às vezes, né, um método não é que ele é bom ou ruim. Às vezes depende de qual momento você vai utilizá-lo. Se você for utilizar em um momento X, ele pode ser não a melhor opção. Mas se você utilizar esse mesmo método em um momento Y, ele pode ser já uma opção até mais interessante. Então, vejo aí, né, a flexibilidade e as possibilidades em uma consulta nutricional. Eu acredito que esse conteúdo aqui vai ser mais do interesse de pessoas ligadas à área da nutrição. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Nos comentários me escreva se eu contribuí de alguma forma a esclarecer, de repente, algumas dúvidas que você tinha sobre esse método.
escreva para eu saber. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar nelas e, obviamente, se você conhece alguém aí que possa se interessar com essas informações, de repente alguém que é recém-formado na nutrição ou alguém que está fazendo curso de nutrição, esse vídeo aí vai ser interessante, então manda agora, compartilha. Aproveitando, quero falar também que eu tenho um curso online que se chama Nutrição Saudável e Enriquecedora. O link tá aqui embaixo na descrição. Lá eu falo em vídeos, né, sobre diversos assuntos, sobre nutrição, né, reeducação alimentar, alimentação. Então fica aí, né, pra quem tiver interesse. Já aqui na tela no meio vai aparecer a foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição. Se você ainda não fez isso, muito obrigado por ter me assistido até o final e até o próximo vídeo.